Conseguimos congregar e juntar uma quantidade de provas muito extensa em desfavor do governador Wilson Witzel. Essa é uma ação de hoje. A ação de hoje não tem qualquer motivação política, pelo contrário, a peça está muito robusta, muito bem substanciada. Na sexta-feira da semana passada, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi afastado do cargo por suspeita de corrupção. Numa entrevista coletiva, o procurador da República, Eduardo Elrage, apresentou as evidências colhidas pelo Ministério Público Federal ao longo das investigações. O MP queria mais, a prisão de Witzel, mas o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, determinou apenas seu afastamento. Wilson Witzel foi denunciado pelo Ministério Público Federal pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. As mesmas acusações são feitas à primeira-dama Helena Witzel. O governador afastado é acusado por promotores de fornecer vantagens em troca de propina e simular contratos através do escritório da primeira-dama para ocultar o recebimento deste dinheiro. Um valor total de R$550 mil. Os valores teriam sido repassados ao escritório da primeira-dama por empresas ligadas ao empresário Mário Peixoto, preso pela Lava Jato. Além dele, fariam parte do esquema outros 2 personagens ligados a Witzel, o presidente do PSC, Pastor Everaldo, e o empresário José Carlos de Mello, pró-reitor de uma universidade na Baixada Fluminense. Esses e outros nomes foram citados em delação premiada pelo ex-secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, a quem Witzel chama agora de mentiroso. Numa delação mentirosa de um homem desesperado, um bandido que nos enganou a todos. Edmar nos enganou a todos. A defesa de Witzel recorreu contra o afastamento ao plenário do STJ e também ao Supremo Tribunal Federal. Mas mesmo que ele volte ao governo, ainda enfrenta um processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio. Qual a chance de Wilson Witzel voltar ao Palácio Guanabara? Como fica a situação dele na Alerj? O que muda na política do Estado com o governador interino Cláudio Castro? Quais são as provas contra o governador afastado? E os próximos passos da investigação? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou Carolina Moran, hoje sim o Roberto Maltic, que está de férias, e neste episódio converso com os repórteres especiais Maiá Menezes e Chico Otávio. Fique com a gente. Maiá Menezes, qual é a chance do governador Wilson Witzel voltar ao cargo? Ele tem 2 frentes aí, né? Um recurso no Supremo e o processo de impeachment que continua correndo na Alerj, né? Sim, ele tem o recurso do Supremo, ele tem a votação na quarta-feira do plenário do STJ, que pode rever a decisão monocrática do ministro na semana passada, que foi tomada na semana passada, e ele tem a Assembleia Legislativa. Na verdade, o Rio de Janeiro vive uma semana de suspense. Porque chance existe. Primeiro, porque a decisão monocrática, para um fato de tamanha repercussão como o afastamento de um governador, é vista com certa reserva pelos estudiosos do direito. Então, essa discussão ela promete ser bastante intensa na quarta-feira e pode resultar, sim, na volta dele ao cargo. Hoje, a gente tem um governador interino, o Cláudio Castro, que está se posicionando já politicamente, inclusive, né, com um perfil inteiramente diferente do Witzel. Se na música foram 20 anos de carreira, que até renderam indicações como o melhor cantor católico do Brasil, na política, a trajetória foi meteórica. De vereador a vice-governador e, a partir de agora, governador em exercício. Mas, concretamente, a chance de o governador afastado voltar, ainda que provisoriamente, ao cargo, via STJ, via recurso no STF, e ele ainda continua, ainda que as 2 decisões sejam favoráveis a ele, nas mãos da Assembleia Legislativa. Pois é, mesmo que ele consiga voltar ao cargo por uma decisão judicial, qual é a situação hoje do governador na Assembleia Legislativa? Ele pode ser afastado aí de uma maneira mais definitiva no processo do impeachment? Sim, o governador, com a autorização que o ministro Alexandre de Moraes deu na semana passada, para que o processo na Assembleia Legislativa continuasse, porque ele estava suspenso
por liminar do ministro Dias Toffoli. O ministro Alexandre de Moraes revogou a decisão do ministro Dias Toffoli tomada durante o recesso do Judiciário em julho. Toffoli tinha determinado que a Alerj formasse uma outra comissão para julgar o caso. Na decisão de hoje, Alexandre de Moraes disse que não há irregularidades com a primeira comissão e que ela pode voltar a analisar se Wilson Witzel cometeu irregularidades, crime de irresponsabilidade por desvios na área de saúde. A Assembleia tem, a partir de agora, 3 sessões para definir o processo, para definir o resultado do processo de impeachment. E aí isso vai a plenário. Hoje o governador tem minoria, o governador afastado tem minoria. Quando eu digo minoria, minoria mesmo. Tem maioria consistente para que o relatório da comissão, que ao que tudo indica será pelo impeachment, seja aprovado em plenário. Se isso acontecer, ele será afastado, sim, dessa vez por 6 meses, assim como na decisão da STJ por 6 meses, só que muda a conjuntura para o governador interino. Porque a partir da decisão da Assembleia, se mantiver a tendência, o governador interino poderá sim mudar secretarias, mudar políticas públicas de forma mais efetiva do que agora, que ele ainda está engessado por uma decisão que é cautelar, que é uma decisão liminar que pode ser revista. Maiá, você diria que a situação do governador afastado Wilson Witzel ficou mais delicada na Alerj, porque ele vinha tentando negociar, né, com os deputados, oferecendo cargos, utilizando o poder que ele tinha ainda da máquina. Afastado, ele fica mais enfraquecido? Ele fica muito mais enfraquecido, né, porque ainda tem a legitimidade de ter sido afastado por uma investigação que também foi a mesma que levou à abertura do processo de impeachment na Alerj. O governador e outros integrantes do governo começaram a ser investigados por suspeitas de fraudes na contratação dos hospitais de campanha e também na compra de medicamentos e respiradores. Além disso, o Cláudio Castro, ele foi, durante esse período, né, da investigação, nomeado pelo próprio governador como interlocutor dele na Assembleia Legislativa. Então, o governador interino tem hoje uma interlocução muito precisa com a Assembleia, assim como com os prefeitos. Tem um dado muito interessante, uma informação importante que uma fonte passou, foi de um almoço que o governador Witzel teve uns 3 meses de governo com o governador, agora governador interino, em que ele ali já avisava ao então vice para ele se preparar para ser governador, porque o projeto dele era concorrer à presidência da República em 2022. Meu desejo é ser presidente da República, de preferência sucedendo o presidente Jair Bolsonaro. Então a gente tem um vice, como me disse também um prefeito, muito amigo do Cláudio Castro, um vice que nunca foi decorativo, um vice que se inteirou da gestão, mesmo quando nem se imaginava a possibilidade de o governador ser afastado. E agora esse governador interino, ele se movimenta no sentido de fazer uma guinada aí na história política do Rio nesse momento, né, Maiá? Porque o governador Wilson Witzel foi eleito na esteira do bolsonarismo, depois virou desafeto da família Bolsonaro. E agora o Cláudio Castro parece que se aproxima novamente da família Bolsonaro, até porque o estado do Rio tem aí um regime de recuperação fiscal que depende de renovação pelo governo federal, né? Exatamente. Ele já sinalizou a modificação logo na própria sexta-feira, quando ele reúne a cúpula da segurança, para dar um certo ar de que agora temos um comandante. E aí, para completar, ele fez o que de fato já nos bastidores se dizia que faria. Ele se aproximou da família Bolsonaro. Teve um retorno hoje com essa ligação do senador Flávio, que era adversário declarado, mais do que adversário, talvez até inimigo, seja uma palavra mais precisa, do governador Witzel. Os casos de corrupção no seu governo, governador Wilson, já são assunto de mesa de bar, de mesa de botequim. E o que eu vou falar aqui não é nenhuma informação privilegiada, não. Todo mundo fala. Bastidor de meio político, no meio da rua, pessoas anônimas que eu nunca vi na vida, vêm falar que ouvem dizer de casos dos mais absurdos no seu governo. Que iniciou lá no começo da gestão o processo, como já disse, de
olhando, né, para 2022, um processo de afastamento do clã, né, do clã Bolsonaro. Então, o Flávio era adversário, o presidente não aceitou a tentativa de reaproximação que o Witzel engendrou aí há um mês e meio, mais ou menos, e com isso o Rio perdeu. Então, o Rio perdeu porque o Rio precisa repactuar o regime de recuperação fiscal, o Rio precisa de um alinhamento nas políticas de segurança com o governo federal, e independente de discordâncias políticas, a gente vive numa federação. O Estado brigado com a União nunca representa nenhum dividendo positivo para o Estado. E aí, de concreto, o que a gente tem é um telefonema, né, do senador Flávio Bolsonaro para o governador interino, dizendo que vai ajudar no que puder na renovação do regime de recuperação fiscal. Exatamente. O regime de recuperação fiscal, ele é algo essencial hoje para o Rio sair da situação de crise, né? São crises simultâneas que o Rio enfrenta. É um passo bem importante, né, na direção desse recomeço. Um dos temas da agenda do governador em exercício hoje é o regime de recuperação fiscal, que suspendeu o pagamento da dívida com a União. Para o governo federal, o regime termina nesse sábado. Para o governo do Rio, o regime foi homologado com duração de 6 anos e deveria valer até 2023. Maiá, temos 5 governadores do Rio de Janeiro que já passaram pela prisão, agora o Wilson Witzel afastado. O que explica esse cenário de terra arrasada? Dá pra gente chegar a alguma conclusão? Porque é muito impressionante, né? Praticamente todos os governadores desde a redemocratização, com algumas poucas exceções, passaram pela prisão, tem acusações de caixa 2, tem acusação de compra de votos, acusação de corrupção, e o modelo se repete, né? Sim, essa é uma pergunta que vários cientistas políticos tentam explicar, porque não é coincidência, por óbvio, né? Então, a situação é de que era uma cultura de loteamento de cargos, ressaltando que não se deve criminalizar loteamento de cargos, porque as forças políticas, quando são eleitas, né, elas são eleitas também para participar coletivamente de mandatos, mas o que me parece é que, em todos esses casos, a governabilidade acabou sendo traduzida em muito mais do que troca de cargos, né? Em dutos, em formação de dutos, de canais para desvio de dinheiro. E acho que a fiscalização intensa começou a deixar isso muito evidente. Muitos cientistas políticos explicam pelo fato de ter sido a capital federal, explicam pelo fato de que tudo sempre foi muito, como eu disse, naturalizado, que faz parte da cultura política, esse tipo de conexão, né, entre o que é fazer a política angariando apoios e usar a política para o enriquecimento ilícito. Isso se tornou de alguma forma uma endemia, ou endêmico, pandêmico, que foi sendo perpetuado. E o curioso disso, talvez isso ilustre com mais precisão o que eu estou dizendo, é que um dos personagens presos na operação, que levou ao afastamento do governador Witzel, é o pastor Everaldo Dias, que na política do Rio ele existe com força e nas sombras desde mais de 20 anos. Em 1998, ele foi subchefe da Casa Civil do ex-governador Antony Garotinho. Em 2003, o pastor assumiu a presidência nacional do PSC, que é o partido do governador. E em 2014 concorreu à presidência da República. Naquelas eleições, o pastor foi alvo de denúncias de que teria recebido 6 milhões de reais para fazer perguntas favoráveis ao candidato Aécio Neves durante os debates. Everaldo nega. O pastor Everaldo Dias estava, por exemplo, ao lado do deputado federal Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara de Deputados, quando o deputado Eduardo Cunha tinha uma influência tremenda na gestão do então governador Antony Garotinho. Ele continua com suas influências em outros setores da administração pública nas gestões seguintes. Então, há esquemas, ou como dizem alguns políticos, tem uma expressão que é o mecanismo, que se perpetuaram nos governos. Então, mudou a face do governador, mas não mudou a maneira sistêmica como o processo
era feito. O processo, mais precisamente, leia-se votação de projetos de lei, emendas parlamentares, o uso mesmo de servidores, não de servidores, né, mas de comissionados para o desvio de dinheiro, a contratação sem licitação de empresas ligadas a políticos. Isso não é um esquema novo, isso é um mecanismo, infelizmente, que se mostrou de manutenção de governos ao longo dos últimos 20 anos. Maia Menezes, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigada, querida. Chico Otávio, como é que funcionava esse esquema que está sendo denunciado agora pelo Ministério Público no governo Wilson Witzel? Esse esquema não é muito diferente do que se viu no governo Cabral, né? A única diferença, talvez mais importante, seja que, enquanto o Cabral operava com empreiteiras e prestadores de serviços em geral, no caso do governo Witzel, segundo as investigações, a operação se dava com organizações sociais. E por quê? Porque em organizações sociais, diferentemente das empreiteiras, que envolvia muitas vezes licitação pública, um controle mais rigoroso do Tribunal de Contas do Estado, nas organizações sociais a coisa era completamente opaca, né? Não tinha, a transparência era muito pouca, o conhecimento sobre a natureza das operações era muito pequeno, e se esse tipo de desvio de recurso público começou muito tímido, ele ganhou um salto, um impulso com, paradoxalmente, o surto do coronavírus, que ofereceu aos operadores o argumento que faltava para passar por cima das licitações. Para a população, a reputação do governador começou a ficar abalada durante a pandemia. Primeiro como gestor, Witzel não foi capaz de entregar a tempo os hospitais de campanha que prometeu no combate contra a Covid. Logo depois vieram as denúncias de corrupção nos contratos da Secretaria de Saúde. Então, assim, essa operação, o que ela mostrou basicamente? Que as empresas que foram favorecidas, né, muitas delas com essa característica, organização social na área de saúde, elas usavam outras empresas de fachada para pagar o honorário à primeira-dama Helena Witzel como advogada por um serviço que, segundo as investigações, não foi prestado, fechando o círculo, né? Organização social, empresa laranja, primeira-dama, governador. Chico, o Ministério Público aponta 3 frentes ali desse esquema que funcionava, segundo a denúncia, no Palácio Guanabara, né? Um ligado ao pastor Everaldo, presidente do PSC, partido do governador, outro ligado ao empresário Mário Peixoto e, por fim, um terceiro ramo do José Carlos de Mello. Esses 3 ramos eram interligados? Como é que cada um operava? Havia, sim, uma interlocução entre eles, mas também havia uma disputa. Eles, então, assim, elegeram alguns feudos, né, alguns nichos de negócio, cada um apadrinhava uma determinada organização social ou uma prestadora de serviços, e muitas vezes esses interesses acabavam se sobrepondo e havia atrito entre eles. Eu apurei, por exemplo, que o grupo liderado pelo pastor Everaldo tinha rixas, divergências com o grupo liderado pelo empresário Mário Peixoto, junto com o ex-secretário de Desenvolvimento Econômico, o advogado Lucas Tristão. Sem experiência política, Tristão é acusado por deputados de elaborar dossiês para chantagear parlamentares, o que criou muita tensão entre o parlamento e o executivo. Para retomar o diálogo e impedir o avanço do processo de impeachment na Assembleia, no início de junho, Witzel exonerou Tristão. E falando um pouquinho de cada um desses 3 personagens, Chico, qual era o papel de cada um? Mário Peixoto é um empresário que tem ligação com várias OS na área da saúde, o pastor Everaldo é um político que já foi investigado inclusive na Lava Jato, e o José Carlos de Mello seria o homem ali do dinheiro vivo, é isso? Todos eles, de certa forma, faziam a mesma coisa. Que era assim, eu quero fazer um negócio com o governo, ou eu tenho um crédito que eu não consigo receber, para sair da fila, né? Porque os restos a pagar tem uma fila, você obedece uma fila, uma ordem de pagamento. Então você saltar, para você passar à frente, para você ter o direito de receber antes de quem estava à sua frente na fila, você procurava um desses operadores.
E o engraçado, né, com exceção do Everaldo, eles frequentavam o chamado Clube do Charuto. Era uma reunião que o governador fazia todas as quintas, à noite no Palácio Guanabara, onde, segundo o delator, né, o ex-secretário Edmar, da Saúde, onde parte dessas negociações, desses acertos eram feitos. Não havia uma divisão por setor. O que havia era uma divisão entre os clientes desse balcão de negócios, né? Cada um operava os seus determinados clientes. E como é que a polícia e o Ministério Público começaram a puxar esse fio, Chico? Porque alguns nomes, por exemplo, do Mário Peixoto, já apareciam em outras investigações antes até do governador Wilson Witzel ser eleito, lá na Operação Quinto do Ouro, na Cadeia Velha, né? Isso é interessantíssimo, né? Porque, na verdade, toda a participação federal nessa investigação começou com a investigação contra o Mário Peixoto, né? Aquela Operação Favorito, ela, num primeiro momento, focava a propina que supostamente o Mário Peixoto teria pago ao ex-presidente da Assembleia Legislativa, Paulo Melo, para ter contratos, vantagens, né, no governo Cabral. Em maio, a Operação Favorito, desdobramento da Lava Jato, prendeu o empresário Mário Peixoto, suspeito de chefiar um esquema que desvia dinheiro da saúde pública do Rio desde 2012. Na gestão de Sérgio Cabral, empresas da família de Peixoto fecharam contratos de quase R$500 bilhão com o governo do estado. A intimidade com o poder era tanta que 2 ex-presidentes da Alerj, Jorge Pisciani e Paulo Melo, também presos pela Lava Jato, foram padrinhos de casamento de Mário Peixoto num castelo italiano. Mas, no meio do caminho, encontrou-se provas, né? Tem um famoso diálogo lá entre um dos operadores, um dos prepostos do Mário Peixoto e o ex-prefeito de Nova Iguaçu, o Nelson Burnier, e eles conversam sobre um instituto, uma organização social de saúde chamada Instituto UNIR. Esse instituto havia sido descredenciado pela Secretaria Estadual de Saúde e esse descredenciamento foi confirmado pela Secretaria da Casa Civil. Houve um recurso do UNIR e o governador acolheu o recurso passando por cima de 2 pareceres. A UNIR é, segundo a Lava Jato, ligada a Mário Peixoto e foi descredenciada por vários problemas, como usar dinheiro público para fazer aplicações financeiras. Só que uma decisão do governador Wilson Witzel chegou a requalificar a OS. E nesse diálogo, né, fica demonstrado que haveria um acerto, né? O número 01 do Palácio Guanabara, uma coisa assim, já canetou, tem uma boa notícia, está resolvido o problema do Instituto UNIR. Então, quando eles fizeram essa referência num diálogo que estava sendo monitorado, eles revelaram a, digamos assim, interferência do Wilson Witzel para favorecer um instituto que supostamente seria ligado ao Mário Peixoto. E daí eles puxaram o fio da meada, entendeu? A conexão entre o esquema do Cabral e o esquema do Witzel se deu a partir do Mário Peixoto por esse diálogo. Agora, Chico, se são nomes que já apareciam em outras investigações de corrupção, antes até do Witzel fazer campanha, né? Inclusive foi uma surpresa ele ser eleito, quais são as provas de envolvimento do governador Wilson Witzel com esse esquema? Olha, nessa primeira etapa, porque eu acredito que surjam outras etapas, a principal prova se dá via primeira-dama, né? Os dois se conheceram na faculdade. Helena cursava Direito e também era aluna de Witzel. A advogada de 37 anos ocupa uma sala ao lado do gabinete do governador e é conhecida nos bastidores pela forte influência que tem sobre ele. As investigações mostraram que ela assinou 4 contratos de prestação de serviços advocatícios a empresas de fachada ligadas ao empresário Mário Peixoto e ao ex-prefeito de Volta Redonda, o Gotardo Lopes Neto. Todos 2 favorecidos com contratos na área de saúde do governo Witzel. Quais são os próximos passos dessa investigação, Chico? Você disse que acredita que outras áreas do governo vão ser alvo, há outras delações sendo negociadas, o que vem por aí? Mais importante, Carolina, do que uma eventual delação em negociação, eu acho até que tem mais de uma sendo negociada, são as provas que foram colhidas. Foram cumpridos mais de 70 mandados de busca e apreensão. Então, é óbvio que se espera, né, desses computadores que foram apreendidos,
documentos e outras provas que se possa colher elementos que justifiquem e fundamentem novas etapas dessa operação. Chico Otávio, obrigada pela participação mais uma vez aqui no Ao Ponto. Até a próxima. Falou, Carolina. Obrigado aí pela chance. Sempre bom participar. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que o conteúdo de serviço do combate ao coronavírus está aberto, não é necessário ser assinante. A edição deste episódio foi do João Guilherme Lacerda. Até mais.